senador Ciro Miranda está defendendo uma série de novidades na área tributária aqui no Senado. Nós vamos conversar com ele. Senador, bem-vindo aqui ao programa Argumento. Eu queria começar ponto a ponto, né, para a gente não misturar os assuntos, por essa questão do duty free, que é aquela taxa que a gente paga aqui quando entra de uma viagem no exterior aqui no Brasil. Muita gente hoje em dia, parece que todo brasileiro quase decidiu fazer viagem para o exterior, né? Todo mundo gastando à vontade lá fora. E aí quando... A oportunidade. Isso, aí quando volta, quer comprar ainda mais alguma coisa, né? Floriano Filho, telespectadores do programa Argumento, mais uma vez, é muito bom estar com vocês. É elucidativo e a gente tem a oportunidade de externar aquilo que acontece nas comissões de uma maneira um pouquinho mais ampla. Em relação a esse projeto, o que nos chamou a atenção foi o seguinte: por estarmos até nos aproximando, Copa Confederação, não, mas Copa do Mundo e as Olimpíadas, que vem um fluxo muito grande de turistas. Esta regrinha que tem dos $500 no duty free dura aproximadamente mais de 30 anos, desde que eu me conheço com gente que tem este valor que você pode comprar no duty free. Ora, teve inflação nesses 30 anos, o dólar se desvalorizou e aconteceu um monte de coisa. Daqui um pouquinho o sujeito sai com um perfume do duty free. Então fecha o duty free. É uma maneira que nós temos de fazer com que ou o turista ou o próprio brasileiro, quando retorna, gastar mais aqui do que lá fora. Você dá um atrativo. Então nós nada mais estamos fazendo que pedindo uma correção. A correção certa seria acima de $3.500. Mas a gente conversou com a Receita e achamos um meio termo, então de $1.200. $1.200. Além da cota de $500 que teria fora, direito lá fora. Exatamente. O que nós estamos fazendo é o seguinte, é forçando ele a gastar mais aqui, na verdade. E fomentamos com isso os empregos. Não tem impostos, esses produtos são feitos já para que eles sejam barateados e tenham um atrativo de comprar aqui. Então, se você está dando o atrativo, então dê o atrativo direito. Porque no passado, você com $500, você tinha uma cesta de compras razoáveis. Agora, 30 anos depois, os mesmos $500 não está valendo a pena, o pessoal está desestimulado. Então, bom, ou fecha de vez... também evitar problema com a Receita aqui com a quando Receita, chega. Exatamente, para que não às fique... vezes extrapola aquela cota e ele é pego. Então, com isso, dá uma mobilidade maior. Então, ele fica com 1.200 aqui e aqueles 500 lá fora ainda... Eu não quis mexer nos 500 lá fora porque, para mim, não vale a pena que a gente estimule que ele gaste lá, que gaste aqui, certo? Tá então, certo. Com isso, dá uma mobilidade maior. Senador, um outro projeto também, esse primeiro do Duty Free, o senhor é o autor, né? Desse projeto. Agora tem um outro que o senhor está relatando, que é o Simples para padarias. Esse é um projeto extremamente interessante. Veja, foi identificado, embora o brasileiro goste muito do pão, né, o pão nosso de cada dia, mas na verdade ele consome ainda muito pouco. O consumo nosso de pão ainda está entre os países que menos consomem. Você tira a Itália, a França, esses são ao concurso, mesmo os Estados Unidos, e aqui porque o pão ainda é caro. Porque o pão, ele teria que privilegiar aquela classe de menor poder aquisitivo. E ele é ainda um produto caro. Então, o que nós fizemos? Nós olhamos para a cesta básica, encaramos o pão como um produto da cesta básica e desoneramos todos aqueles panificadores da indústria da panificação que estão no Simples, que já pagam pouco imposto, tiramos então, nós queríamos tirar a zero o ICM do pão, para contribuir inclusive com a inflação que nós estamos vivendo. Isso é um parênteses que eu faço, um momento preocupante, e o pão tem uma incidência também nessa cesta da inflação, que ele incide na inflação. Eu não sei esse percentual. Não, digo o ICMS do... O ICMS dele girava em torno de entre 7% e 12%, conforme a categoria que ele estava no Simples. Então, zerar não era possível, a lei não permite. Então, nós pusemos um simbólico de 0,5%. Isso só para quem está no Simples, no nacional. Por exemplo, um supermercado que vende pão, ele não tem essa alíquota. Ele vai pagar a alíquota cheia, porque ele é um grande estabelecimento. Mas também isso para ele não afeta, porque isso deve representar 0,1% das vendas. Isso independente do insumo do pão, né? Porque a gente sabe exatamente. que o Brasil tem essa
questão histórica com o trigo, né, que num determinado momento precisou ser importado em grande quantidade. Exatamente. Então, o ideal seria a hora que nós pudéssemos desonerar toda a cadeia, certo? Para que tivéssemos um produto bem mais acessível. Mas aí aí já envolve uma série de outras coisas e mais sérias, mas aí nós pegamos não só os que são derivados da farinha de trigo, como também da farinha de milho, as broas, etc. Então, é uma maneira de contribuir para baixar a inflação e ter um acesso e um consumo e melhorar esse consumo. Que isso é uma renúncia que não é importante para o Brasil, não é uma coisa que tem peso. Então, já devíamos ter feito isso há muito tempo, porque o governo desonerou boa parte da cesta básica, mas não incluía o pão como da cesta básica. Por que não? O pão todo mundo consome mas pão. Ficava, era uma embora coisa... Embora o senhor diga que ainda o consumo é baixo, mas... Veja, mas é aquele que se sente alimentado quando ele faz um sanduíche, ele precisa do pão para qualquer coisa, e com um simples sanduíche barato ele se alimenta. E no fundo ele não estava na cesta básica. Não sei porque isso não ainda tinha sido inserido. Talvez porque esses industriais da panificação estivessem no Simples Nacional, então eles achavam que já estava já tinham esse subsídio, mas não era verdade. É interessante isso, né, senador? Porque até habita lá na Bíblia, né? O pão e o vinho, quer dizer, aí numa cesta básica que não está. Foi muito bem lembrado esse projeto e espero que ele já foi aprovado terminativo na Comissão Econômica, agora vai para a Câmara, e que dê celeridade isso. Quanto mais rápido, mais o brasileiro vai aproveitar dessa... Senador, entre os projetos aí que o senhor está defendendo, o último que a gente queria destacar agora, para o senhor explicar para o telespectador, é esse da valorização imobiliária, né? O que o senhor está defendendo? Esse projeto é um outro projeto muito interessante e eu acho que oportuno, principalmente no momento em que nós estamos passando de um PIB relativamente baixo. Começou com uma expectativa de um PIB de 4%, depois 3%, hoje já o Banco Central admite que seja 2,98% e pode ter certeza que nós vamos chegar no fim do ano, infelizmente, com ele ao redor de 2% ou até abaixo de 2%. O senhor acha? Eu acho que nós estamos correndo um sério risco. Nós estamos descontrolada a inflação e com o PIB baixo. A desindustrialização está aí. É só pegar os índices das indústrias, é temerário o que está acontecendo, mas isso é muito fácil de você entender. O Brasil está inchado. Nós criamos o 39º, nós não, eles criaram o 39º ministério, foi criado estatal, agências, a questão de um mês e pouco passou aqui no Congresso, na CCJ, a aprovação de 7.800 cargos, certo? Depois mais 3.000, quer dizer... Ou seja, o gasto com custeio, né? O que o senhor está dizendo. Então, o que acontece? Se você alimentar essa máquina, você precisa de imposto. Não é baixar os juros, você tem que trazer um custo Brasil para a nossa realidade. E nós perdemos esse time, porque nós estamos com uma boa arrecadação, mas sempre nós colocando custo. A hora que essa arrecadação deu uma parada, os custos ficaram fixos, então está aí um problema sério que o governo tem que resolver. Ele tem que olhar isso, mas de uma maneira diferente, não é olhando só a taxa de juros. O governo, no passado, ele franqueou o crédito de uma maneira abusiva e nós chegamos à conclusão que hoje estão devendo os veículos e assim por fora. Mas então esse projeto, mas voltando ao projeto imobiliário, nós também tem a intenção de desonerar e alimentar a cadeia da construção civil. Porque, veja, tem uma lei que você pode vender um imóvel a cada 5 anos sem ser tributado, independente do lucro financeiro que você tem. Nós temos uma legislação muito ruim. Você compra um imóvel hoje, ou comprou no passado, por 100, e 10 anos depois esse imóvel vale 1 milhão. Você não pôde valorizar esse imóvel, nem a inflação em cima dele. E você pode corrigir lá no imposto de renda. Exatamente. Né? E você tem então um gap financeiro que você paga 15%. E na lei diz assim, os imóveis vendidos durante 5 anos, você pode vender um imóvel sem ter essa oneração. Nós fizemos nessa lei agora o segundo imóvel. Você pode vender o segundo imóvel dentro de 5 anos, desde que você, no prazo de 180 dias, aplique num outro imóvel residencial. Aí você paga 50% só do imposto. Nós queríamos zerar, mas a Receita não passaria isso. Então,
mas é uma oportunidade, de qualquer maneira, um segundo imóvel que você possa vender e comprar um outro sem ter essa tributação, ou metade dessa tributação, você vai dar velocidade na construção civil. A construção civil é a que mais emprega no Brasil, ela tem uma velocidade de resposta ao mercado muito mais rápida, então eu acho que é um projeto muito bem elaborado. Ou seja, a finalidade não só é desonerar, mas também aquecer o mercado. Aquecer o mercado. Bom, senador, então quero agradecer a sua participação aqui no programa Argumento, agradecer também àqueles que nos acompanharam, se vocês tiverem outras dúvidas, perguntas, questões, críticas, entre em contato conosco gratuitamente pelo número 0800 61 2211 ou então pelo nosso site www.senado.leg.br/TV. Até a próxima!